maturidade espiritual, o que eu preciso? Muito pouco se ora quando está tudo bem. A aflição na nossa vida não é por causa de coisas erradas. O que nós devemos fazer então diante de uma situação assim? Não vos queixeis uns dos outros. Isso daí resulta em lágrimas. O louvor deve vir do coração. Chame os presbíteros. E aí nós ficamos insistindo. Era de consequência maligna. Através da unção. A Bíblia não fala para qualquer pessoa fazer isso. Isso vai trazer cura. Da onde Elias tirou essa ideia? E foi o que aconteceu naquela época. Não importa qual seja a dificuldade, Deus faz um milagre acontecer. Então não questione, não murmure. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 12. Eu vou ler e os irmãos acompanhem suas Bíblias, amém? O propósito de Tiago, quando ele escreveu esta carta para a igreja, era para trazer uma maturidade espiritual para os irmãos. E para mim ter uma maturidade espiritual, o que eu preciso? Passar por dificuldade, eu preciso orar, porque na hora da dificuldade é a hora que eu vou orar. Uma pessoa, quando ela tem um amadurecimento espiritual, ela vai agir dessa forma. E de que forma é esta? É o que Tiago vem trazendo aqui nesses versículos. Ele vem falando aí sobre orar para os aflitos. A pessoa que é madura espiritualmente, ela ora pelos enfermos, ela ora pela nação e ela ora também pelos desviados. Então o que Tiago queria trazer para a igreja, trazer para os irmãos, era justamente esta colocação, este propósito. E o que Deus quer trazer para você também, por meio desse estudo, irmãos, é que você amadureça espiritualmente. Eu quero fazer aqui algumas citações para você entender o que Tiago estava querendo dizer aqui. Primeiro, aí no versículo de número 13, ele vem falando assim que nós devemos orar pelas pessoas aflitas. Olha só o que ele diz aí, verso 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Irmãos, olha para você ver o quanto muitas vezes nós vivemos uma religião egoísta, vivemos um cristianismo egoísta, uma espiritualidade egoísta, porque nós somos focados só em nós. Achamos que só nós passamos por problema, achamos que só nós sofremos, achamos que só nós precisamos de oração. Mas se você for olhar em sua volta, tem pessoas com mais problemas do que você. E aí, para você se ver livre do teu problema, o que você tem que fazer? Orar por aquela pessoa. Como foi que Jó recuperou as forças espirituais? Orando pelos amigos dele, que Deus falou para Jó: você vai orar por eles, porque eu não vou aceitar a oração daqueles lá. E aí Jó, naquela situação toda ali, precisando de um apoio, precisando de alguém que orasse com ele ali, ele teve que orar para os amigos dele, que estava bem fisicamente, mas mal espiritualmente. Então o que Tiago vem mostrando, quando ele cita aqui, viste o fim que Deus deu a Jó, ele está dizendo justamente isso. Então o que é necessário? Nós desfocarmos de nós mesmos e começarmos a olhar agora para a necessidade das pessoas. Então é importante você entender, muitas vezes a aflição na nossa vida não é por causa de erros, e sim por amor ao Evangelho. Olha o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 9. Paulo fala assim, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Então Paulo, ele estava preso como um malfeitor, como uma pessoa má, mas ele vem dizendo: olha, eu estou na cadeia por amor ao Evangelho,
mas a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Nem sempre nós passaremos por sofrimento por causa dos nossos erros, irmãos. Então eu não devo ficar murmurando, eu não devo criticar as pessoas, eu não devo culpar Deus por passar por aflição. Isso é sinal de maturidade cristã. Por isso que a Bíblia nos adverte que devemos orar sem cessar, porque na oração nós vamos alcançar a graça necessária para suportar as dificuldades. Agora, se a pessoa não ora, irmãos, é onde que ela sente ali todo o peso daquela luta, todo o peso daquele problema. Olha o que Paulo fala aí no versículo 13, que nós estamos refletindo sobre ele. Ele diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Agora ele muda, está alguém contente? Cante louvores. Então, ao mesmo tempo que vem a aflição, já vem a alegria também. Ao mesmo tempo que você está chorando, você vai cantar louvores também. Porque o incrédulo, ele só canta quando está tudo bem na vida dele. Agora, o crente não. Mesmo nas horas de dores, nas horas difíceis, ele está louvando ao Senhor. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas estavam presos, acorrentado ali na parede do cárcere. E a Bíblia diz assim, amados, que era meia-noite. Os dois começaram a louvar o Senhor ali dentro daquele cárcere. O que aconteceu, amados? Deus mandou um terremoto ali, aluiu toda a estrutura daquele cárcere por causa do cântico daqueles dois, por causa do louvor daqueles dois. E as correntes que prendiam eles na parede se soltaram, eles se viram livres. Então a diferença está nessa daí. O crente, ele tem prazer em louvar a Deus nas horas difíceis da sua vida. A oração e os cânticos eram ali elementos principal nos cultos da igreja primitiva. Não é de qualquer forma que Deus vai receber os louvores, não, irmãos. Olha só, o louvor do cristão deve ser inteligente, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, só com apenas articulação de palavras, ou então com ideias que não têm significado. Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios, abre aí a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, ele diz assim, que faremos, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. O louvor deve vir do coração e deve ser motivado pelo Espírito de Deus. Então, para você louvar o Senhor, não é só você articular a boca, não é só você fazer gestos com a boca, não é só você imitar alguém que esteja cantando. Isso tem que partir lá do fundo do teu coração. Olha só o que Paulo fala aí aos Efésios, capítulo de número 5. O apóstolo Paulo vem dizendo assim no verso de número 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então tem que ser do coração e tem que ser espiritual. Nosso louvor, a nossa adoração a Deus tem que ser baseado na palavra do Senhor. Quer ver? Olha aí Colossenses, o que Paulo fala para os Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 16, ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então o nosso louvor tem que ser baseado na palavra de Deus. A segunda colocação, Tiago vem dizendo assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Tiago, ele não está dizendo aqui, irmãos, que a oração, ela é como se fosse ali algo mágico para curar a pessoa. Não é isso que Tiago está dizendo, porque muitas vezes nós oramos para uma pessoa e ela vai ser curada, outras vezes oramos para a pessoa e ela vai partir para a glória. Por que isso?
Porque tudo depende da vontade de Deus, não da nossa. Quando Deus quer fazer, Deus faz. E quando Ele não quer, quem somos nós para questionar? E aí nós ficamos insistindo, como se aquela oração, ainda tem muita gente que fala assim, ó, o pastor orou para mim e não resolveu nada. Mas não é a vontade do pastor, é a vontade de Deus. Por que Deus permite vir então a enfermidade? Porque Deus tem planos, Deus tem propósitos. E agora só Ele entende isso daí. Então Tiago vem dizendo aqui, olha, se vocês estão enfermos, chame os presbíteros. Agora, entenda uma coisa, que a maioria das enfermidades é de consequência pecaminosa. Ele diz assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se lhe houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por que Tiago fala aqui de chamar os presbíteros da igreja? Porque na época a pessoa estava doente, então ela não podia ir ao culto. Então Tiago está dizendo, olha, chama o presbítero ou o pastor, ele vai até a sua casa, vai orar por você. Se aquela enfermidade for de consequência do pecado, o teu pecado vai ser perdoado, porque o pecado confessado é um pecado perdoado. Agora, existe, irmãos, a enfermidade e a doença. A enfermidade é de procedência maligna, consequência do pecado. A doença é algo corriqueiro do nosso dia a dia, um resfriado, uma virose. Agora, Tiago vem dizendo assim que o presbítero, ele tem que fazer o quê? Ungir com óleo. Seria isso um ensinamento novo que Tiago está passando? Jesus ensinou os discípulos a fazer isso. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 13, diz assim, ó: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Olha, Jesus tinha dado esse ensinamento para os discípulos. Agora, por que ungir com óleo, irmãos? Às vezes você pode até dizer assim, é porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Não, não é por causa disso. O motivo de ungir um enfermo com óleo é para que a oração seja ouvida pelo enfermo e seja sentida fisicamente também através da unção. Quando você é ungido com óleo, você sente a oração fisicamente, e aquele mal que está sobre a tua vida não vai resistir ao poder da oração, não ao poder do óleo, porque o óleo não tem poder nenhum. Então por isso que Tiago vem falando aqui que deveria ungir com óleo. E além disso, além de ungir com óleo, a oração da fé, ele vem dizendo aí, salvará o enfermo. Por quê? Olha a importância disso, irmãos. Então a pessoa, ou o presbítero ou o pastor, para ele orar, ungir alguém com óleo, ele tem que crer naquilo que ele está fazendo, para que a pessoa que esteja recebendo a oração receba também a porção da fé daquele a qual está orando. Então não é qualquer pessoa que pode pegar óleo e sair ungindo por aí, não, irmãos. A Bíblia não fala para qualquer pessoa fazer isso. O único que fazia uso do óleo era os profetas e os pastores aqui, os presbíteros aqui. Nem diácono pode ungir a pessoa com óleo, a não ser que tenha ali a autorização do pastor para isso. As pessoas hoje cometem pecados, erram o alvo, porque sai por aí ungindo todo mundo, não se importa quem é, e isso é errado. Não estou dizendo que é maldição, viu? Não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que está fora da Bíblia, e tudo aquilo que está fora da Bíblia é pecado. Ouvimos isso no comecinho deste culto. E Tiago vem dizendo assim que Elias foi um exemplo sobre isso daí, né? Olha o que diz o verso 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Primeiro, Tiago vem colocando aí Elias
né, como um homem comum, como nós mesmos. E ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Agora, essa passagem, o contexto dessa passagem aqui, está lá em 1 Reis, capítulo de número 18 e 19, que vem contando essa história. Agora, de onde Elias tirou ali essa ideia de chegar até Acabe e dizer: olha, não vai chover sobre a terra por 3 anos? Ele fez uso de Deuteronômio, capítulo de número 28. Ali Deus fala assim, que se o povo não obedecesse os mandamentos do Senhor, Deus fala assim, que o teu céu sobre a tua cabeça serão como de bronze, e a tua terra debaixo dos teus pés será como ferro. E foi o que aconteceu naquela época. Agora, onde nós queremos chegar com isso? Elias, ele era um homem perfeito? Não, Tiago vem dizendo aqui que ele era como nós, ele era como os irmãos lá da igreja. E qual é a diferença então, amados, que Deus fez um milagre tão grande assim? É que Elias era um homem justo, temente a Deus. E quando você é justo diante do Senhor, temente ao Senhor, Deus ouve tua oração. Não importa qual seja a dificuldade, Deus faz um milagre acontecer. Agora, Tiago diz aqui que a oração de Elias foi como? Com instância. Ou seja, ele orou ali sem cessar, até ver o milagre acontecer. E é o que você deve fazer também, amados. A pessoa madura espiritualmente, ela não cessa de orar enquanto não ver o milagre acontecer, porque ela crê no Deus do milagre. Precisamos orar por nossa nação hoje, pedir a Deus, né, que convença o pecador e que Deus traga então bênção sobre a terra. Amém? Essa tem que ser a nossa oração. Olha só, um crente maduro espiritualmente, né, ele ora pelas autoridades da sua cidade, ele ora pelas autoridades da sua igreja, aquele que é maduro espiritualmente. Tiago vem dizendo aí que nós devemos orar pelos desviados. Olha aí o verso de número 19 e 20, ele diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A maturidade espiritual faz a pessoa se preocupar com aquele que está afastado da fé. Eu não sei se você tem se preocupado com isso. Aquelas pessoas que estão distantes da fé, que se desviaram, aquelas pessoas que já não estão em nosso meio mais, servindo a Deus e está lá no mundão. Qual é a tua preocupação para com essas pessoas? Nós devemos orar pelos desviados, amados, porque um transgressor pode influenciar outros e afastá-los da presença do Senhor. Pedro foi um exemplo disso. Quando Jesus foi morto, né, Pedro, olhando ali para a situação, ele disse assim, estavam reunidos lá, e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E foi mais 6 junto com ele. Então Tiago vem dizendo que nós devemos orar pelos desviados, para que eles voltem para o caminho do Senhor e não tire mais pessoas dos caminhos do Senhor. O que levou Pedro a voltar à velha vida? Pedro não era um homem de oração, Pedro não vigiava. E é o que acontece com muitos crentes hoje, que afasta dos caminhos do Senhor. Eles não vigiam e eles não oram. E quando a pessoa não ora, não é uma pessoa de oração, ela está propícia a cair a fé. Olha, quando estava pertinho de Jesus ser crucificado, Jesus chamou Pedro, Tiago e João: vamos orar comigo. E aí Jesus subiu ali o Getsemane e falou assim para os 3: olha, vocês ficam aqui vigiando, porque eu vou me retirar para orar. E aí Jesus foi lá e falou para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Voltou lá onde estava Pedro, Tiago e João. Olha para eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Ao invés de estar orando, intercedendo pelo mestre, não, estavam dormindo. E é o caso de muitos crentes hoje, irmãos. Na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do problema, ao invés de orar, de vigiar, não, vai dormir. E aí Jesus fala para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a questão do desviado, irmãos. Tem fé, crê em Deus, mas a carne é fraca. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 18, a parte B do versículo,
Ali Salomão ele fala assim, ó: um só pecador destrói muitas coisas boas. E para mim terminar aqui, se o cristão não permanecer próximo da verdade, ele começa a se desviar da verdade. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim, ó: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.